E a Embrapa está realizando uma pesquisa do café robusta para o plantio aqui no Cerrado Brasileiro e você vai saber os detalhes nesta reportagem especial daqui a pouquinho. Antes, quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural sempre pelo nosso canal no YouTube. Pesquise aí Paracatu Rural. Inscreva-se no nosso canal, marque o sininho, dá um joinha aí nesse vídeo, compartilha com os amigos, faz seu comentário e, se você quiser também, o Paracatu Rural também está em outras plataformas de redes sociais. É só pesquisar Paracatu Rural. Dia de campo. Com o objetivo de conhecer os resultados da pesquisa de melhoramento e de adaptação de cafeeiros da espécie Coffea canephora às condições do Cerrado, foi realizada no último dia 3 de outubro uma visita técnica aos campos experimentais da Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal, por um grupo composto por 16 profissionais, ligados ao setor agrícola do estado de Minas Gerais, das regiões Noroeste de Minas, Centro-Oeste e também Alto Paranaíba. A visita foi solicitada pelo presidente do Conselho Nacional de Café, CNC, Silas Brasileiro, que liderou a comitiva. Estiveram presentes produtores rurais, um industrial do café, representantes do Sebrae Minas, da Cooperativa de Crédito Sicoob Cred Gerais, das Faculdades Integradas UPS, o Paracatu Rural também participou e representantes do CNC, Conselho Nacional do Café. O grupo foi recebido por Antônio Fernando Guerra, chefe-geral da Embrapa Café, e por Chang Wilches, chefe-geral substituto da Embrapa Cerrados. Esta foi uma segunda etapa de uma incursão que o grupo realiza para a avaliação do potencial de inserção do cultivo do café robusta em terras mineiras, segundo reportagem da Embrapa. A espécie Coffea arábica possui maior extensão de área cultivada. Entretanto, em determinadas regiões, a espécie Coffea canephora é predominante. Possui menores teores de cafeína, assim como menores teores de sólidos solúveis, e a sua bebida geralmente é mais aromática e ácida, porém menos encorpada quando comparada à espécie Coffea canephora. Além disso, essa espécie é unicaule, suas folhas são verdes, mais escuro e menores. Os frutos são maiores, ovalados, com mais mucilagem e mais aderidos às plantas. A temperatura ideal para o seu cultivo é em torno de 18 graus até 22 graus Celsius. Coffea canephora possui maiores teores de cafeína e sólidos solúveis, por isso é mais utilizada para a produção de café solúvel. No entanto, menores teores de açúcar são observados nesta espécie. Os seus grãos são muito utilizados em blends de cafés. As plantas de café canéfora suportam maiores temperaturas, por isso a sua temperatura ideal em torno de 23 graus até 26 graus Celsius. Neste sentido, são também mais resistentes às pragas e doenças, sendo estas mais rústicas e produtivas em comparação ao arábica. Entretanto, esta última possui um valor de mercado mais alto que a primeira. A espécie canéfora é mais cultivada nos estados do Espírito Santo, Rondônia e Bahia. Em locais de temperaturas mais elevadas, como é o caso da região amazônica, os frutos amadurecem mais rapidamente. Em Rondônia, essa característica tem trazido uma certa dificuldade aos produtores rurais durante os processos de colheita e de preparo, com prejuízos para a qualidade do produto, haja vista que a maturação dos frutos coincide com o período de maior precipitação. Por esse motivo, existe a necessidade de serem selecionadas linhagens de café arábica que tenham o amadurecimento mais tardio, possibilitando sua colheita e preparo na época da estiagem. As variedades de Coffea canephora são genericamente conhecidas por robusta, em virtude de as plantas apresentarem, de maneira geral, um grande vigor vegetativo. Pertencem ao grupo canéfora as seguintes variedades: Conilon, Apoatã, Guarani, Laurente e o Robusta. Os dois mais produzidos aqui no Brasil são o Conilon e o Robusta. Há também os híbridos interespecíficos, que são geralmente obtidos pelo cruzamento natural ou artificial de plantas de café arábica com plantas de café robusta.
Atualmente, existe um grande número de híbridos interespecíficos de café indicados para o cultivo comercial aqui no Brasil. Esses materiais têm a vantagem de serem mais rústicos, mais produtivos, resistentes a diversas raças de ferrugem e apresentarem também uma bebida típica de café arábica. Nós vamos falar um pouco mais sobre as origens do café Conilon e do Robusta. E quem chega com mais informações aqui conosco é Rafael Mendonça, da nossa redação. O café Conilon surgiu no Gabão, na África, e foi introduzido no Sudeste brasileiro nas primeiras décadas do século XX. Ele apresenta grande variabilidade genética em produtividade, maturação, porte, características de frutos, de grãos e com relação à tolerância de pragas e doenças. As plantas apresentam diferentes níveis de tolerância à ferrugem e à broca do café, sendo, de modo geral, bastante suscetíveis. Maior tolerância desta variedade tem sido observada em relação ao bicho mineiro. Já o café Robusta foi introduzido no Brasil pelo Instituto Agronômico de Campinas, sendo que algumas das introduções foram provenientes de uma coleção de germoplasma da Indonésia. Em comparação com a variedade Conilon, as plantas do Robusta apresentam porte mais alto, são mais vigorosas e apresentam frutos e sementes maiores. As folhas também são maiores, com bordos menos ondulados e com coloração levemente mais clara. Os ramos são mais compridos e com internódios mais longos. O aspecto geral dos grãos é bom, assemelhando-se aos grãos de arábica. As plantas são resistentes a cercospora, a antracnose e a ferrugem. Além de apresentar uma boa performance agronômica, a variedade robusta é altamente resistente à ferrugem, o que faz dela uma ótima alternativa para a formação de lavouras mais produtivas e de elevada quantidade. Com as informações direto da redação, Rafael Mendonça para o Paracatu Rural. E há também os chamados blends de café, que traduzido do inglês são as misturas, ou seja, blends são combinações planejadas de diversos grãos de café para criar um resultado na xícara do modo como desejar. Pode-se fazer essa mesclagem antes ou depois de torrar o café, mas teremos um tópico só para isso mais à frente aqui no programa. A verdade é que no mercado de cafés, os blends já são feitos há muito tempo, especialmente entre cafés arábica e robusta. Isso porque o arábica é um café com notas mais complexas, mais acidez e doçura, enquanto o robusta é bem mais encorpado e rico em cafeína. A mescla de café robusta mais arábica está presente entre os cafés commodity, uma vez que o robusta é mais barato. São usados para fazer a maioria dos cafés solúveis, por exemplo. Há vários tipos de blends de café, dos quais nós podemos destacar blend de duas espécies, que é o caso entre o arábica e o canéfora, seja ele robusta ou conilon. Também há variedades diferentes. A espécie arábica possui dezenas de variedades e mesclá-las leva a resultados excelentes. É o caso de blends como Catuai Vermelho e o Mundo Novo, por exemplo. Blend entre subvariedades. A mescla entre Bourbon Vermelho e Bourbon Amarelo, por exemplo. Blend entre outros terroirs. Usa-se grãos produzidos em diferentes regiões, ou seja, com distintas condições de solo, de clima, de irrigação. Por exemplo, Café das Matas de Minas e Mogiana Paulista. Blend entre processos pós-colheita. Existem 3 maneiras de tratar os grãos assim que saem da lavoura. Há o processo natural, quando se deixa os grãos secarem ao sol naturalmente. Cereja descascado é quando se tira a casca antes de secar. E o lavado ficam até 2 dias de molho e depois vão para a secagem já sem a polpa. Cada processo ressalta certas características na bebida final, como a doçura, a acidez ou notas florais. E voltando a falar mais sobre a pesquisa realizada pela Embrapa, Rondônia ocupa a 5ª colocação no ranking nacional dos estados produtores de café, de acordo com o IBGE, ano 2023, sendo o 2º maior produtor de café da espécie canéfora. De um modo geral, a cafeicultura de Rondônia caracteriza-se pelo cultivo de pequenas áreas, com baixo nível tecnológico e emprego de mão de obra familiar.
As lavouras têm baixo rendimento e compõem-se de plantas propagadas por sementes, as quais apresentam alta variabilidade quanto à produção, época de maturação, tipo do fruto e também tolerância a pragas e doenças. Diante dessas características, é que a produção no estado foi escolhida como base para ampliação ao Cerrado Mineiro e para outras regiões do Brasil, de acordo com informações da Embrapa e também da Reagro. Como falei anteriormente, as características que envolvem o solo em Rondônia e a cultura cafeeira em pequenas e médias propriedades foram fatores que chamaram a atenção da Embrapa para a expansão do café robusta para outras regiões do Brasil. De acordo com Antônio Fernando Guerra, chefe-geral da Embrapa Café, o robusta de Rondônia, diferentemente daquele desenvolvido, por exemplo, no Espírito Santo, é uma espécie híbrida, formada da união do robusta e do conilon, porém com mais tendências do robusta. Isso fez com que houvesse uma maior resistência ao clima e às pragas, em especial o bicho mineiro, que é uma das principais pestes ligadas ao conilon. Com isso, pesquisadores da Embrapa recolheram amostras e enviaram para Ouro Preto, em Minas Gerais, para análise e desenvolvimento tecnológico do café robusta. Um ponto destacado por Guerra é que tanto o café robusta quanto o conilon possuem formas de manejo e irrigação bem semelhantes, o que facilitaria a adaptação dos produtores a essa cultura. O senhor Humberto Neiva, que é diretor-geral da Rádio Boa Vista FM e também membro do Conselho Fiscal do Sicoob Crédito Gerais, e Jonas Gomes, diretor financeiro do Sicoob Crédito Gerais, destacaram as cooperativas e a presença de pequenos produtores no setor cafeeiro em Rondônia. Na visão deles, o cultivo do café robusta a esse tipo de público, algo que não se vê com tanta frequência nas regiões central e sul do Brasil, expande as alternativas para o setor. Paracatu, por exemplo, ainda se encontra com muitos produtores dependentes exclusivamente do setor leiteiro, em um momento pouco atrativo para o ramo, o que torna interessante a possibilidade de uma alternativa viável, como é o caso do plantio do café robusta. Antônio Fernando Guerra destaca o desenvolvimento da pesquisa, com foco nos pequenos produtores rurais. Olha, aqui nós tivemos uma solicitação do nosso deputado Silas Brasileiro, presidente do CNC, no sentido de receber uma comitiva de Paracatu, né, daquela região, exatamente porque eles estiveram lá no Amazonas, em Rondônia, e viram uma cafeicultura exuberante lá. E nós aqui na Embrapa Cerrado temos também trabalhos tanto com o conilão do Espírito Santo quanto com material genético que veio lá da região de Rondônia. Então eles vieram aqui conhecer um pouquinho desse material, como que esse material está se adaptando na região aqui do Centro-Oeste, e a possibilidade de ter esse material na região deles, principalmente para os pequenos produtores da região. Nós tivemos aqui várias instituições representadas, no sentido de buscar informação e parceria no sentido de levar para a região noroeste de Minas a cafeicultura, ou seja, os robustas, tanto da região norte ou até Conilão, para ser desenvolvido naquela região. Esse é o ponto básico da coisa. Foi uma reunião fantástica, com representantes de várias instituições, cada uma responsável por uma parte, por contribuir com uma parte da cafeicultura, né? E isso nos deixa bastante animado com isso, porque nós acabamos de registrar uma cultivar de café aqui para a região Centro-Oeste, né? E nós vamos então levar esse material para essa região no sentido de testar e ver também como ele se desenvolve lá, para que os pequenos produtores possam ter mais uma opção de cultivo e uma opção de renda para essas famílias de pequenos produtores, ou seja, produtores familiares. Esse foi o foco principal da reunião.
Nessa área de pesquisa, o que está sendo desenvolvido até então está sendo satisfatório para a equipe de pesquisa? Com certeza absoluta. O trabalho de pesquisa é um trabalho de formiguinha, leva tempo para se chegar a alguns resultados, mas como nós estamos aqui trabalhando desde 2000 na cafeicultura, nós já temos alguns resultados que podem ser levados diretamente aos produtores para dar subsídio a eles para tocar as lavouras de café. Economicamente, então, como o senhor disse, é muito indicado para a agricultura familiar e a Embrapa faz o desenvolvimento aqui para que seja também de um custo menor, enfim, que seja sustentável a produção desse café por parte do agricultor familiar. A produção de café no Brasil ela é sustentável em todos os aspectos, tanto econômica, social e ambiental. Isso está comprovado, nós não temos mais que ficar batendo muito nisso. Ou seja, o balanço de carbono nas lavouras de café brasileira é sempre positivo, não é negativo. Então nós estamos extraindo o CO2 da atmosfera e fixando isso no solo na forma de carbono. Esse é um ponto. A questão econômica, para o pequeno, para o grande e médio produtor, ele tem seus assessores que buscam as tecnologias e levam a informação para eles causarem inovação no campo. O pequeno não tem isso, mesmo quando ele está associado à cooperativa. Você pega uma cooperativa igual a própria Cochupé, que tem em torno de 17 mil associados, eles têm quantos agrônomos? Quantas visitas eles podem fazer em cada uma dessas propriedades? Não dá para fazer uma visita por ano. Não teria tempo para isso. Então, o que acontece? A Embrapa agora, nessa nova gestão, ela também vai trabalhar na transferência de tecnologia, no sentido de levar os pequenos produtores esses conhecimentos para que eles possam cultivar o café e fazer a inovação no campo. É importante a cafeicultura para o pequeno produtor, porque ele tem seu plantio de feijão, de outras legumes, de hortaliças, de alguns animais, para a sua subsistência ao longo do ano. Mas o café, quando ele é produzido, ele chega de uma vez. Ele é uma renda que chega num tempo só. E isso é que faz com que as pessoas que trabalham com café possam ter, cada ano que passa, uma melhoria na sua qualidade de vida. Onde que o agricultor familiar hoje pode buscar mais informações a respeito da cafeicultura para ali a nossa região noroeste de Minas? A Emater Minas Gerais. A Emater Minas Gerais hoje ela é fantástica, ela tem um trabalho muito bom nisso. E na Embrapa. Na Embrapa Café, nós temos lá um sistema de saque, onde as pessoas podem entrar em contato e perguntar. Nós não se limitamos apenas aos pesquisadores da Embrapa, nós temos um consórcio hoje, Pesquisa Café, composto por 46 instituições, são em torno de 1.000 técnicos envolvidos na pesquisa de café. Quando a gente não tem a resposta, a gente busca nessas instituições quem tem essa resposta para passar para o produtor rural. Então, além do sistema de saque, nós temos dentro da página do consórcio Pesquisa Café todas as informações necessárias. Quem quiser acessar é só buscar Embrapa Café e consórcio Pesquisa Café na internet, que vocês têm todas as informações disponíveis para ser utilizada. Grátis. Lucas Tadeu Ferreira, chefe de transferência de tecnologia da Embrapa Café, destaca que mais de 80% dos cafeicultores brasileiros são pequenos produtores e que eles representam cerca de 20% da produção geral. O impacto econômico e social do café no Brasil é bastante chamativo. São ao todo aproximadamente 340 mil propriedades cafeeiras que geram mais de 8 milhões e meio de empregos. Um dos pontos de maior cuidado por parte dos produtores é a poda dos cafezais. As variedades dos cafés também demandam tipos de podas distintas. Antônio Guerra explica que o café robusta necessita de apenas uma haste para que haja o desenvolvimento do broto. Além disso, por ter uma estrutura mais firme e um pé mais alto, com poucos movimentos é possível fazer a colheita e de uma forma ágil, o que pode ajudar o pequeno produtor que dispõe de menos mão de obra.
ele é firme. Então quando você passa a máquina com as palhetas vibrando, ele derruba o café todinho porque a planta não cede. O café Conilon, por sua vez, possui hastes mais flexíveis e demanda maior delicadeza no momento da colheita. Além disso, os cortes da poda devem ser mais baixos por conta da altura do pé. Ele é maleável. Apesar de que quase todas essas plantas que eu estou olhando aqui tem um só. O pesquisador da Embrapa, Adriano Deli Veiga, explicou de forma mais detalhada as diferenças entre os manejos para o café Conilon e o arábica. Além disso, ele falou sobre os principais pontos que a pesquisa tem buscado melhorar quanto à manutenção dos cafezais do arábica. A ideia dos trabalhos, desde o início aqui, é de se tentar trabalhar com uma cafeicultura que é passível de mecanização, aproveitando a área plana que nós temos e no sentido de redução de custo. Então, a mão de obra é escassa hoje já em várias regiões, principalmente em região montanhosa, onde precisa colher na mão. No caso do arábica, essa planta vai crescer. Nós temos uma máquina que ela abraça essa planta, ela faz o balanço e derriça o café, certo? No caso do canefa, se enxergou aqui a mesma possibilidade de utilizar esse mesmo manejo. Só que isso ainda é passível de melhorias, porque o fruto do café canefa, ele é mais difícil de sair, ele exige uma força maior para o desprendimento. Isso faz com que a mesma máquina que usa para o arábica, ela acaba danificando um pouco maior a planta. No caso desse manejo, tanto do Espírito Santo quanto Rondônia, eles têm uma forma, o fruto produtivo, o ramo produtivo, eles passam o facão, é como o Silas comentou lá em cima. Aqui existe uma lona, essa lona é trilhada por uma máquina que está lá na ponta. Ela puxa o ramo e depois lá na máquina vai derriçar esse café. O que foi enxergado aqui? Uma possibilidade de não fazer esse manejo e aproveitar o ramo até lá embaixo, até uma certa idade. Só para ver se eu entendi, eles cortam? Corta no facão. Joga no... E a derriça é feita na máquina aqui separada. Tem uma lona, essa lona, a máquina lá atrás vai puxar essa lona. Todos os ramos que estão caindo aqui estão indo lá. Bom, um dos problemas que isso gera, à medida que vai limpando a planta, vem muita rebrota. Esse talvez seja um dos principais manejos da espécie coffea canefa, comparando com o arábica. Então ele vai exigir mais desbrota. Então é uma mão de obra. Tem lavoura que pode exigir talvez 3, 4 entradas no mesmo local. Então é uma mão de obra. No caso desse aqui, e aí é aí que vai a pesquisa. Essa espécie, naturalmente, ela gera um ramo só vertical e os outros laterais. Aquela espécie, que é um dos principais diferencial, geneticamente ela gera mais de um ramo vertical. Isso é um dos motivos com que faça que a produtividade seja maior. Mas o que cabe à pesquisa? Será que é possível eu usar um espaçamento maior entre plantas, variar o número de ramos e colher mecanicamente? Então tem gente em Rondônia conduzindo aquela espécie com uma haste só, num espaçamento mais curto, visando colheita mecanizada por dificuldade de mão de obra. Cabe a nós pesquisarmos isso também, gerar dados e informações. Nós estamos aqui para isso. E o Adriano destaca as observações que são feitas na pesquisa de adaptação do arábica ao cerrado, bem como a sua expansão para mais regiões brasileiras. Aqui na Embrapa Cerrados, nós estamos a cerca de 1.050 metros de altitude. Nós temos um sistema irrigado de produção, no nosso caso aqui as nossas pesquisas estão sob pivô central. Talvez nós somos uma das únicas instituições do mundo trabalhando, avaliando ambas as espécies comerciais nessa altitude. A ideia do trabalho é verificar aqueles cafés que se adaptam melhor dentro do sistema irrigado, nessa altitude aqui para o cerrado. Ambas as espécies
nós enxergamos já há alguns anos alto potencial produtivo. Nós procuramos aqui por cafés que têm maior tolerância tanto à praga quanto a doenças e também associada à qualidade de bebida. Então, da nossa parte, existe recomendação e existe potencial para ambas as espécies a serem exploradas aqui na região do Distrito Federal, região de Goiás, noroeste de Minas e talvez para outros potenciais também. Está sendo experimentado alguma cultivar, alguma planta dessas daqui na região noroeste de Minas, por exemplo? Certo. A ideia dos trabalhos nossos internos é selecionarmos aqueles melhores cafés que se adaptam dentro desse sistema. Uma vez feito isso, nós temos a necessidade de fazer a parte de validação. Para a validação, nós contamos com os parceiros que podem ser instituições de pesquisa, instituições de ensino e o produtor em si. Então, na região do noroeste de Minas, como o Naí, já existem produções de cafés canéfora, variedade botânica Conilon, sendo expandidas. E esses cafés já têm mostrado potencial e também da mesma forma que o Naí, outras regiões, outros municípios próximos também são aptos a serem testados esses cafés. De acordo com as características do caso do Robusta do Amazonas, Amazônia, né? Você acredita que poderá ser implementado aqui nessa região do Cerrado, tanto mineiro quanto em outros estados onde o Cerrado está? Ok. Nós, como Embrapa Cerrados e Embrapa Café, nós enxergamos um grande potencial de exploração para o produtor de diferentes níveis de exploração, tanto para os cafés variedade botânica robusta quanto variedade botânica Conilon para essas regiões. Uma vez que o mercado de blends tem crescido bastante na mistura com a espécie coffea arábica, essa espécie pode ser explorada nessas regiões aptas. Nós precisamos testar em novos municípios e dessa forma é passível de alcançar altas produtividades. Eles possuem boa tolerância às principais doenças foliares do café e possuem também qualidade de bebida. Então, com a crescente mercado dos blends, é uma possibilidade de exploração para o produtor com toda certeza em diferentes altitudes. Para nós aqui, nós temos recomendado uma primeira cultivar clonal que deve ser lançada no futuro próximo, nos próximos anos, que é composta por um grupo de clones. Essa cultivar é composta pelo café Conilon. Isso no futuro próximo vai estar mais espalhado por alguns municípios também do noroeste de Minas. Você falou sobre que o produtor rural pode ser parceiro da Embrapa para fazer o teste realmente se essa cultivar está indo bem e ser acompanhado através da equipe da Embrapa. Como que o produtor rural pode, então, fazer parte dessa pesquisa de desenvolvimento lá na nossa região, noroeste de Minas e também no Alto Paranaíba, por exemplo? Nós precisamos de ter o produtor como parceiro. Essa etapa de validação, ela pode ser feita tanto direto dentro da área do produtor, como instituições de pesquisa e instituições de ensino. A ideia do trabalho é alocar cafés, seja de cafés arábicas ou também o café canéfora, Conilon e robusta, dentro da própria área do produtor, com o manejo que ele já utiliza na fazenda, ou então pode ter a possibilidade de abrir novas áreas e nós vamos testar essas plantas de café. A ideia é verificar a adaptação destas na região específica. Uma vez indo bem, mesmo que seja em pequena escala, isso pode ser expandido para escalas maiores. Então deixa o convite para o nosso ouvinte, produtor rural e outros interessados para conhecer um pouco mais do trabalho da Embrapa, no caso aqui do desenvolvimento dos cafés. Da nossa parte, como Embrapa Cerrados, Embrapa Café, nós convidamos aqueles que têm interesse em conhecer a nossa pesquisa. Nós temos pesquisa aqui com ambas as espécies comerciais. É passível de conhecer também, além da parte do material genético, o sistema de produção, quais tecnologias, quais recomendações são passadas ao produtor. Então deixamos aqui o convite e, como Embrapa, ficamos em aberto para recebê-los. As primeiras mudas de coffea canéfora trazidas de Rondônia chegaram ao Cerrado Mineiro em 2021.
Segundo a Embrapa, são cerca de 4 a 5 anos de pesquisas para que todas as situações envolvendo a cultura passem por observações para que, a partir disso, as recomendações sejam enviadas aos produtores rurais. Por isso se torna importante o apoio de órgãos governamentais e também órgãos privados no desenvolvimento estrutural das pesquisas. Apenas para exemplificar essa situação, um dos pontos observados pelos pesquisadores da Embrapa é que o café robusta é de difícil produção de mudas. Para isso, será então necessário desenvolvimento de estruturas de viveiro, além de parcerias para a distribuição das mesmas pelo Brasil. E chama a atenção a sustentabilidade dessa pesquisa. A Embrapa desenvolveu, entre os pés de cafés, um plantio de braquiária que permite devolver ao solo e ao sistema água, fósforo, micro-organismos e nutrientes. Há necessidade apenas de herbicida para o controle da braquiária, que é, no entanto, compensado por todas as vantagens da planta ao lado dos cafezais. Isso fez da produção cafeeira um sistema de carbono positivo. Antônio Guerra fala sobre esse formato regenerativo da produção cafeeira. Universidade de São Paulo, fora, naquelas 40 e poucas fazendas, ele mostrou que, independente do que se faz no café, todas as 40 e tantas fazendas deram emissão negativa, ou seja, foi positivo o balanço de carbono. O que isso significa? A cafeicultura por si só já é carbono negativo. Já como é que é? Carbono não, já é carbono positivo. Quando você põe isso aqui no meio do café, ó, essa bendita braquiária, o que acontece com isso? Maior disponibilidade de água, você mantém o solo numa temperatura adequada, você tem micro-organismos funcionando aí a 1000 por hora, ciclando nutrientes, principalmente o fósforo, que o café às vezes não consegue enxergar ele, porque o café responde muito ao fósforo aplicado, como é que se diz? O que é aplicado verde na hora, ele responde muito bem. Aquele fósforo que já está fixado no ferro, principalmente no latossolos, nosso aqui, no alumínio, no própria argila. Que está fixado no solo, o café não consegue ver. Só que a braquiária extrai isso, transforma isso em fósforo orgânico e o trem volta para o sistema. E não fixa mais. Hã? E não fixa mais. Isso é tese do doutorado do Omar. Então tudo que você aqui está vendo aqui veio da mão dele. É uma cultura, isso aqui por si só, você não vê corda de viola. Não tem corda de viola. Você não vê corda de viola, você não vê que é uma praga, né? Pra gente cuidar daquilo, para limpar os pés de café. Controla as outras ervas daninhas e é 3 roçadas por ano. Ô Guerra, ontem eu tava vindo. Você não precisa aplicar herbicida. Ontem eu tava vindo para controlar as outras ervas. Ontem eu tava vindo do trabalho para casa. Quando você olha isso, você começa a ver que nós temos que pensar no sistema como um todo, para tornar isso cada vez mais carbono positivo, ou seja, isso que eu chamo de regenerativo. E eu conversei com o presidente do Conselho Nacional do Café, CNC, o ex-deputado federal Silas Brasileiro, que fez um balanço do encontro e das pesquisas em prol do café no país. Olha, a importância do café, 300 anos que estamos no Brasil. Ele desenvolveu, a indústria do Brasil foi desenvolvida através da cafeicultura. Tínhamos os barões do café. Ao longo do tempo, então, nós fomos fazendo com que houvesse mais produtores, mais participação, mais interesse e mostrando a realidade da cafeicultura, que acima de tudo ajuda as famílias pequenas, a pequeno produtor. Nos 330 mil produtores que nós temos no Brasil, 78% são pequenos produtores. Então imagina como é uma cultura social. E essa visita aqui hoje de Paracatu traz para nós realmente a oportunidade de mostrar o que é a pesquisa, o que é o café e o tanto que o Noroeste pode beneficiar como uma cultura em que efetivamente, se você tiver 3 hectares de café,
você tem uma qualidade de vida muito boa. Então, eu creio que é o momento de mostrarmos isso para a nossa região como um todo, o nosso município de Paracatu, as lideranças que estavam presentes aqui hoje, muito representativas. Tivemos desde faculdade, tivemos a indústria, tivemos aqui a oportunidade de ver pessoas que são idealistas e que querem ver realmente o desenvolvimento do nosso Noroeste. E o Noroeste tem uma vocação muito boa para o café, principalmente esse café robusta, que dá uma produtividade muito grande, é menos exigente e, sem dúvida nenhuma, gera renda para que a qualidade de vida possa ser melhorada, principalmente dos pequenos produtores. Então, eu acho que é uma oportunidade extraordinária e vocês da comunicação têm uma responsabilidade muito grande de mostrar isso para a nossa região como um todo. E, inclusive, eu sempre falo, a comunicação é realmente um diferencial que se faz, porque muitos que nem sabem o que é Embrapa Café, nem sabem o que é cultivar café, nem sabem a renda que poderá obter com a cafeicultura, vai tomar conhecimento através da comunicação. Parabéns, realmente foi muito bom e, sem dúvida, essa iniciativa do Humberto Neiva, que é um paracatuense apaixonado, mas, acima de tudo, é um homem que olha muito social, faz o diferencial. Portanto, nós ficamos muito felizes aqui com a participação de toda a comitiva, o SEBRAE que se fez presente, a cooperativa de crédito através do Jonas, também de uma forma extraordinária. Então, cada um que veio aqui, os nossos produtores, o Zé Maria, o Geraldinho, que tradicionalmente produzem grãos, agora poderão partir também para a cafeicultura. Então eu vejo assim que é uma forma de mostrar que tem mais oportunidades, que a gente não precisa ficar preso à monocultura, mas a gente pode sair no dia a dia e procurar uma qualidade de vida melhor através de renda. E café significa isso, emprego, qualidade de vida e renda. Agradecemos a oportunidade da visita e desejamos que vocês tenham um bom retorno. Grande abraço. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A escritora deste devocional disse que às vezes suspeita que o seu gato sofre de um caso grave de MEP ou medo de perder. Quando ela chega em casa com as compras, o gato corre para poder inspecionar o conteúdo. Quando está cortando legumes, o gato se levanta ali para poder olhar o que é que está acontecendo, implorando para que seja dado algo para ele. Mas quando é dado realmente o que prende a atenção do gato, ele rapidamente perde o interesse, indo embora, entediado. Seria hipocrisia ser dura com o meu gato, disse a escritora, porque ele reflete um pouco da fome insaciável por mais e a suposição de que agora nunca é o suficiente. Segundo Paulo, na Bíblia, o contentamento não é natural, é aprendido, conforme está em Filipenses capítulo 4, verso 11. Sozinhos nós buscamos o que achamos que vai nos satisfazer e passamos para a próxima coisa no momento em que nós percebemos que não vai. Outras vezes, o nosso descontentamento toma a forma de nos protegermos de todas e também quaisquer ameaças suspeitas. Às vezes é preciso experimentar o que mais temíamos para tropeçar na verdadeira alegria. Tendo experimentado muito do pior que a vida tem a oferecer, Paulo pôde testemunhar em primeira mão o segredo do verdadeiro contentamento, a misteriosa realidade de que, ao entregarmos a Deus nossos anseios por plenitude, nós experimentamos uma paz inexplicável, levados cada vez mais
a fundo nas profundezas do poder, beleza e graça de Jesus Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo do aplicativo bíblia.com. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.